Olá, amigos e amigas da Rede Previdência. Nós temos tido muitas dúvidas a respeito do adicional de 25%. Quem tem direito? Como que se faz esse pedido do adicional de 25%? Se ele é estendível ou não para outras modalidades de aposentadoria? Então, siga aqui conosco que eu já vou trazer essas informações. E também vou trazer a resposta para o Paulo Roberto Loyola, que no meu último vídeo, onde eu comentei um pouquinho sobre as atualizações da revisão da vida toda, ele questionou sobre a revisão previdenciária oriunda de uma revisão trabalhista. Ele é aposentado desde 2018, tem uma trabalhista que ele ingressou em 2022 e queria saber como é que funciona depois para revisar o seu benefício previdenciário. Então siga aqui que logo eu trago essa resposta. Vamos começar falando do adicional de 25%. O adicional de 25% ele é devido para todo e toda segurada aposentada por invalidez que necessite dos cuidados e auxílios de um terceiro. Diante da necessidade desse auxílio de terceiro, a legislação permite que seja recebido pelo segurado o valor da aposentadoria mais um adicional de 25%. E para aqueles segurados que já recebem o teto da aposentadoria, esse adicional de 25% ele pode acabar ultrapassando o valor do teto. Então, há essa permissão legal. Em meados de 2018, a gente vinha com uma discussão no STJ se era possível estender esse adicional de 25% para as outras modalidades de aposentadoria, como aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Situações essas em que os segurados passavam, no decorrer dos anos, a necessitar de um auxílio de terceiro, né, preenchendo essa parte do requisito, mas não eram aposentados por invalidez. E nessa situação ficava a dúvida: é possível estender esse adicional ou não para outras modalidades? Essa discussão começou aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, primeiramente, uma decisão de improcedência, ou seja, não foi reconhecida essa possibilidade de extensão em sede de primeiro grau. Depois, em sede de segundo grau, no TRF, foi reconhecida a possibilidade de extensão para outras aposentadorias. E em 2018, o STJ entendeu que sim, era possível, né, conceder o adicional de 25% para as outras modalidades de aposentadoria, além da aposentadoria por invalidez, estendendo também para a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Ocorre que logo em seguida, em 2019, essa discussão chegou lá no STF. O STF suspendeu todos os processos que estavam tratando sobre essa dinâmica, sobre essa temática, e em 2021 nós tivemos aí o posicionamento, o entendimento do STF. E o STF sedimentou o entendimento que não é possível estender o adicional de 25% para outras modalidades de aposentadoria. Dessa forma, então, a gente já tem sedimentado o entendimento do STF e sabemos que o adicional de 25% somente é devido para aquele segurado ou segurada que se aposentou por invalidez. Ainda que venha a necessitar, e aqui é importante destacar, pode acontecer de, na ocasião do encaminhamento da aposentadoria por invalidez, já estar necessitando desse auxílio de terceiros, oportunidade que o adicional de 25% é devido desde essa data, desde a data que se entrou com o requerimento dessa aposentadoria por invalidez, ou pode acontecer de, após aposentado por invalidez, no início não necessitava de auxílio de terceiro e no decorrer dos anos, esse segurado ou segurada passou a necessitar desse auxílio e cuidados de terceiro. O que deve fazer nessa ocasião? Bom, ainda que tenha sido essa necessidade oriunda após a concessão, é possível e é devido à concessão do adicional de 25%. Esse segurado ele deve entrar no site do meu INSS, agendar uma perícia para adicional de 25%, oportunidade em que uma perícia médica, o INSS irá analisar se há essa dependência, essa necessidade e passa a conceder o adicional a partir daquele momento do requerimento. Então, o adicional de 25%, ele se aplica somente para aposentadoria por invalidez, não se estende para as outras modalidades de aposentadoria, e ele pode ser requerido tanto no momento da aposentadoria por invalidez,
caso nessa ocasião o segurado ou segurada já esteja necessitando desse auxílio de terceiros, bem como pode ser requerido a todo e qualquer tempo quando constatada essa necessidade de auxílio de terceiros, oportunidade em que será agendada uma perícia no INSS, será levada a documentação comprobatória dessa necessidade de auxílio de terceiros e, a partir daí, será eventualmente concedido o adicional de 25%. Espero ter esclarecido aí a dúvida de muitos da nossa audiência quanto a essa temática. E agora vamos responder a dúvida do Paulo Roberto Loyola. O Paulo Roberto, ele colocou ali que ele se aposentou em 2018 e em 2022 ele entrou com uma reclamatória trabalhista. E quais são os efeitos, né, previdenciários dessa reclamatória trabalhista? Ele não traz ali no seu questionamento se a reclamatória trabalhista está trazendo discussões quanto ao tempo de contribuição, eventual reconhecimento da assinatura da carteira, por exemplo, em período anterior, que ele tenha iniciado o labor antes e só tenha sido assinada posteriormente, ou se a reclamatória está versando sobre verbas trabalhistas, sobre eventuais majorações do salário e da sua remuneração oriunda de horas extras, adicionais, gratificações, que com isso aumentariam a sua remuneração, o seu salário e, consequentemente, aumentam a sua contribuição previdenciária. Bom, independente de qual é o objeto da trabalhista, ele deve observar que o prazo decadencial, né, o prazo que existe para revisar o benefício previdenciário é de 10 anos. Então, se ele se aposentou em 2018, ele tem 10 anos até 2028 para revisar o seu benefício, via de regra, né, a revisão do seu benefício previdenciário. Mas aqui a gente teve uma decisão recente quanto à reclamatória trabalhista. O prazo nessa questão começa a contar de uma data um pouco diferenciada. Ela não vai contar a partir da data do recebimento do primeiro pagamento pelo segurado, e sim a partir do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista. E essa vai ser a data que ele vai contar prazo dos 10 anos para fazer essa averbação do que for decidido na trabalhista lá no INSS e, consequentemente, daí vai revisar o benefício para aumentar a sua contribuição, dependendo se os reflexos são no salário, ou daqui a pouco vai aumentar o coeficiente, porque aumentou o tempo de contribuição. Então, o que deve ser observado, Paulo? Havia uma discussão, uma dúvida, se esse prazo ele começava lá na fase de liquidação, na fase de cálculos, ou começava quando do trânsito em julgado, quando não é mais possível recorrer, que já teve sentença, já teve recurso julgado, quando não é mais possível recorrer, ou se era a partir da fase de liquidação de sentença. E ficou decidido que o prazo conta a partir do trânsito em julgado da decisão da reclamatória trabalhista. Então, deves ficar atento que no momento em que houver essa decisão transitada em julgado, tu já deves proceder com a averbação lá no INSS e a revisão do seu benefício. Não precisa aguardar toda a fase de liquidação para que possa proceder com essa revisão do seu benefício. Se tiverem mais dúvidas, comentem no vídeo, encaminhe esse vídeo para quem seja pertinente à temática, interaja conosco, traga suas sugestões de temas para a gente abordar aqui também. Uma boa terça-feira a todos.